Bom, pessoal, bem-vindo a todos aí. Essa foi a palestra que foi ministrada junto com o Clube dos Notebooks, com o professor Marcos Jerônimo. Infelizmente, naquela palestra online nós tivemos alguns problemas técnicos aí com o meu navegador aí, no meio da palestra ficou sem som, não funcionava. Depois eu tive que sair e entrar com o Internet Explorer. E além disso, muitas pessoas aí pediram também que fosse gravada e passada aí pelo canal do YouTube. Muitas pessoas queriam entrar, ver essa palestra, mas a sala, como era uma sala gratuita do VGO, então só tiveram acesso só 10 pessoas. Muitas pessoas aí entraram em contato depois aí pelo WhatsApp aí, falando que queriam ter visto a palestra, mas não conseguiram entrar. Então vamos lá então. No começo da palestra, eu expliquei sobre as grandezas elétricas. As grandezas elétricas, como vocês conhecem, são as três que formam a lei de Ohm, que a primeira que nós temos aqui, que é a tensão. A tensão é uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos, ou traduzindo de uma forma bem simples e de forma comparativa, seria a força necessária para movimentar os elétrons e criar assim uma corrente elétrica. A tensão pode ser contínua, CC, ou alternada, CA. Então, a tensão elétrica, ela é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Vamos dizer aqui que aqui nós temos um condutor. Se a gente romper esse condutor, aqui a gente vai ter carregado de elétrons. Essa parte vai estar carregada de elétrons e essa parte vai ter carga positiva. O que vai acontecer aqui? Aqui a gente vai ter uma diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos. Podemos ver que esse aqui está carregado potencialmente com elétrons e essa aqui está carregado potencialmente com prótons. Assim que nós fecharmos esse condutor aqui, o que vai acontecer? Os elétrons vão começar a correr em direção aos prótons para que haja uma equipotencialização elétrica, assim que a meio de que eles se tornem neutros, que tenham a mesma carga de elétrons e prótons. Então, essa diferença de uma carga para outra se chama diferença de potencial. E quanto maior essa diferença de potencial, quanto maior, a gente vai ver lá que nós vamos ter mais elétrons aqui do que aqui. Quanto maior essa diferença, maior vai ser a tensão elétrica. Então, quanto maior a tensão elétrica, assim que a gente colocar um meio condutor entre as duas extremidades, tende a ser maior a corrente. Então, a tensão elétrica, ela é a diferença de potencial, ou a força, digamos assim, a força que impulsiona uma corrente elétrica. Ela impulsiona o movimento dos elétrons dentro do condutor. Vamos adiante. Aqui nós temos duas formas de corrente contínua. Sim, contínua. Isso aqui é corrente contínua. Muitas pessoas acham que isso aqui é tensão alternada, pois sendo que ela vai variar a tua tensão conforme o tempo, mas só que ela não vai alternar entre os polos. Pode ver que ela permanece sempre positiva. Aqui é positiva, aqui é positiva. Aqui também é positivo, ela não alternou, ela não passou aqui para a parte negativa da onda. Então ela sempre fica positiva. Essa aqui nós chamamos de tensão contínua constante, que é a tensão que a gente precisa lá no circuito eletrônico. E essa aqui é a tensão contínua pulsante, ou seja, é a tensão que a gente vai ter numa ponte retificadora. A gente vai retificar a parte negativa da onda e a gente vai ter a parte positiva. Então isso aqui já é tensão contínua, mas pulsante. Vamos adiante. Opa. Tensão alternada ou corrente alternada.
É uma tensão elétrica cujo sentido varia no tempo, ao contrário da tensão contínua, cujo sentido permanece constante ao longo do tempo, ao contrário da tensão contínua, cujo sentido permanece constante. A forma de onda usual em um circuito de potência SA é a senoidal, a nossa famosa onda senoidal. Por ser a forma de transmissão de energia mais eficiente. Entretanto, em certas aplicações diferentes, formas de onda são utilizadas, tais como triangular, onda quadrada. Enquanto a fonte de corrente contínua é constituída por dois polos positivo e negativo, a alternada não, porque ela alterna o seu sentido conforme o tempo. Podemos ver aqui que aqui é positivo e aqui é negativo. Então ela nem sempre vai ser positiva, ela vem aqui para o período negativo, depois volta para o período positivo. Aqui nós temos aqui 4 tipos de onda alternada. Essa aqui é a famosa onda quadrada, mas podemos ver que aqui a gente tem período positivo e o período negativo. Então isso aqui é uma onda alternada. É quadrada, mas é alternada. Aqui o dente de serra, mesma coisa, aqui nós temos o período positivo, período negativo. Triangular, período positivo, negativo. E a nossa senoidal, a nossa famosa onda senoidal aí, onde temos também aqui o pico positivo e pico negativo. E essa alternância entre os valores positivo e negativo que dá um nome para ela de corrente ou tensão alternada. Corrente elétrica. Ao se estudar em situações onde as partículas eletricamente carregadas deixam de estar em equilíbrio eletrostático, passamos à situação onde há um deslocamento dessas cargas para uma determinada direção, em um sentido. Esse deslocamento é o que chamamos de corrente elétrica. Vamos ver aqui. Se nós fazer o mesmo que a gente fez naquele exemplo anterior, romper o condutor aqui, a gente vai ter uma diferença de potencial elétrico entre os dois pontos, mas ainda não vai ter uma corrente. Unir os pontos, a gente começa a ter o movimento ordenado dos elétrons. Pode ver os elétrons aqui, tem uma lupa aqui para conseguir ver os elétrons. Aqui nós temos o movimento ordenado dos elétrons. O sentido de corrente, muitas pessoas aí falam que do polo positivo vai para o polo negativo, e muitas falam que do negativo vai para o polo positivo. Bom, vamos imaginar da seguinte forma. Quando a gente aprendeu lá em ciências, lá em física, eletricidade, a gente viu que existe o átomo, onde ele tem um núcleo, tem os prótons, carga positiva, e tem a chamada eletrosfera, que são a camada de elétrons que ficam rodando em torno dos prótons e do núcleo. Então, a gente sabe que os prótons não se movem. O que se move são os elétrons. São os elétrons que se movem. Tanto é que tinha aquelas ligação covalente que a gente fazia com a última camada de elétrons, onde um doava para o outro. Então, a gente sabe que os elétrons é que se movem. Então, se a gente for ver nesse sentido real da corrente, a gente vai ver que os elétrons, carga negativa, vão ter que ir de encontro à carga positiva. Vão ter que vir para a carga positiva. Esse é o sentido real da corrente. E no sentido convencional, onde eles dizem que os prótons que se movem, não é os prótons que se movem, continua sendo os elétrons. A gente vai imaginar da seguinte forma: o mais não quer dizer prótons aqui, quer dizer que esse polo está mais carregado de elétrons que esse aqui. Então, ou seja, ele tem uma diferença de potencial maior, ele tem uma carga maior aqui, ele tem mais elétrons que aqui. Então vai ter um sentido de corrente nessa direção, onde os elétrons vão do polo mais carregado para o polo menos carregado.
Isso chamamos de sentido convencional de corrente. Resistência elétrica. Resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente, ou mesmo quando existe uma diferença de potencial. Bom, vamos lá. Vamos imaginar aqui uma mangueira. Temos aqui uma mangueira. Aqui está entrando água nessa mangueira. E aqui nós temos um registro. A água, se o registro estiver aberto, totalmente aberto, a água vai fluir de um lado para o outro. A maneira que a gente vai fechando o registro aqui, começa a ter uma resistência à passagem de água de um lado para o outro. É da mesma forma que funciona um resistor. O que ele faz? Ele fornece essa resistência à passagem de corrente elétrica. Aqui não vai ser água, aqui vai ser elétrons. Os elétrons vão vir e vão encontrar uma barreira aqui. Quanto maior a barreira, menos elétrons vai passar para o outro lado. Até a gente chegar a resistências praticamente infinitas, lá, que são resistência na casa de mega ohms, onde praticamente não há condução de energia de um lado para o outro. Então, conforme maior a resistência, menos elétrons fluem. Quanto menor a resistência, mais elétrons vão fluir. Vamos lá. Vamos falar agora sobre os capacitores. Capacitores, chamado de condensador, ele é um dispositivo de circuito elétrico que tem como função armazenar cargas elétricas. Ele é constituído de duas peças condutoras, que são chamadas de armadura. Entre essas armaduras existe um material que é chamado de dielétrico. Vamos falar aqui do capacitor como um filtro de tensão. Depois a gente vai falar sobre essa construção aqui do capacitor. Vamos falar aqui o capacitor como um filtro de tensão. Como que o capacitor age como filtro de tensão? Na saída de um sistema retificador, obtemos corrente contínua pulsante. Isso que a gente viu ainda há pouco aqui, ó. Corrente contínua pulsante. Isso tem na saída de um circuito retificador. Ou seja, formada pelos semiciclos da corrente alternada, que são conduzidos pelos diodos. Esta corrente contínua não é pura, não servindo para alimentar a maioria dos circuitos eletrônicos. A filtragem da corrente contínua pulsante pode ser realizada de diversas formas. A mais simples é obtida com a utilização de um capacitor ligado. Vamos ver aqui no próximo slide. Aqui nós temos aqui a tensão que sai de um semiciclo de retificação de meia onda. A onda negativa o diodo não deixa passar, ele deixa passar só a onda positiva. E se a gente colocar um capacitor aqui, nessa saída, o que a gente vai ter? O capacitor vai carregar até a tensão de pico. Assim que não tem tensão, ele começa a descarregar até que haja o próximo semiciclo, onde ele carrega novamente, chegando à sua tensão de pico, e logo depois não tem tensão, então ele fornece a energia que ele acumulou para o circuito, e conforme o circuito pede corrente, ele começa a descarregar. E isso forma os famosos ripple que a gente fala, hein? Isso a gente consegue ver só no osciloscópio, aí, esses ripple, quando o capacitor já está variado, quando está com capacitância baixa, ou quando ele está com ESR muito alto também, começamos a ter esses problemas de ripple aí, onde o capacitor não consegue armazenar tensão o suficiente para suprir o circuito. Vamos lá. Aqui nós temos aqui um circuito retificador de onda completa. Podemos ver que se a gente colocar um capacitor,
A onda que a gente vai ver vai ser só essa aqui, ó, dependendo do capacitor. Quanto maior o capacitor, mais ela vai começar a se aproximar daqui. Ela começa a cair, vai, sobe. Quanto maior a capacitância dele, menor é o ripple. Aqui podemos ver aqui a tensão de ripple, que é a tensão onde ele tem a descarga até a próxima carga. Isso aqui a gente encontra, pessoal, no osciloscópio, quando a gente tem capacitor aí que às vezes nem está estufado, mas está com a capacitância bem baixa já. A gente encontra esses ripple aqui, e dependendo do circuito, digamos um circuito do processador aí, ele não trabalha direito com esse tipo de tensão. Vamos lá. Pontos a considerar na troca de um capacitor. Quando você vai trocar um capacitor, a primeira coisa que tu tem que ver, tem que pegar um capacitor do mesmo, tem que ser eletrolítico, vai botar um eletrolítico. Um ponto bem importante, a temperatura de trabalho dele. A gente tem que ter isso aqui como base, porque a gente não pode pegar um capacitor lá que trabalha num circuito chaveador lá, digamos do V-Core, de uma fonte chaveada, onde ele tem uma frequência direto em cima dele ali. Ele trabalha com perto de circuitos que aquecem muito. A gente não pode colocar um capacitor lá de 70, de 80 graus. A gente tem que colocar com a mesma temperatura. Outro ponto bem importante, tensão e capacitância. Beleza, muita gente fala aí, a capacitância tem que ser igual, mas a tensão pode ser maior. Bom, dependendo do circuito sim, dependendo do circuito não. A capacitância, se a gente colocar de capacitância menor, ele não vai suprir a demanda do circuito, ele não vai conseguir suprir a corrente que o circuito vai pedir. Então vai começar a ter aqueles ripple também. E é bom utilizar o capacitor igual, mas dependendo do circuito podemos até colocar um pouco maior, não muito. E tensão também, pessoal. Se a gente for colocar um capacitor com a tensão menor, como ele trabalha com um chaveamento com picos de tensão bem alto, dependendo da tensão que tiver aqui, ele também não vai aguentar, ele vai começar a saturar e ele vai dar problema. Mas os dois aqui estão diretamente relacionados à ESR do capacitor, então a gente não pode aumentar demais a tensão. Falar, mas eu posso botar um de 100 volts tranquilo, vou botar um de 2000 microfarad. A gente vai ver depois numa tabela ali que esses dois aqui estão diretamente relacionados no ESR. Conforme aumenta a tensão, também aumenta o ESR do capacitor. Vamos lá então. ESR, a resistência equivalente em série. ESR é um parâmetro importante em todo capacitor eletrolítico. ESR representa a resistência resultante da combinação dos terminais, conexões internas, placas de elétrico e principalmente o eletrólito. Esse último é o principal causador do aumento da ESR. Então a gente tem aqui que a ESR, que é resistência equivalente em série, ela é uma resultante de toda a construção do capacitor. Como a gente sabe que até um condutor, até o cobre, ele tem uma resistividade. Todo material tem uma resistência à passagem de corrente, nenhum condutor é condutor ideal, tem resistência zero. O cobre lá é 0,002, 02, alguma coisa assim. A gente tem que o capacitor é formado por duas placas de alumínio, tem mais esse eletrólito, que é o líquido condutor dentro dele. Ele é isolado por uma manta bem fina entre as duas placas e é embebido com esse eletrólito, que é o líquido condutor. E esse líquido, ele tem também uma resistência, e essa resistência com o tempo ela tende a aumentar, aumentando o ESR do capacitor. Se a gente tem um ESR do capacitor alto, então a gente tem uma perda de tensão na saída. Então, na hora de trocar o capacitor, vamos ter ciência lá que foi calculado
ajustar o capacitor para aquele circuito, digamos o V-Core lá usa 1000 microfarads, a gente vai colocar um de 1000 microfarads, porque o engenheiro já calculou que todo aquele circuito, a gente vai ver depois também a bobina causa uma resistência no circuito, o MOSFET também tem uma impedância no circuito, e toda essa impedância total mesmo assim não vai gerar uma queda de tensão expressiva para poder dar defeito no processador. Então toda essa impedância já foi calculada já lá pelos engenheiros. Então não vamos alterar aí o que eles calcularam. Vamos procurar colocar no V-Core em circuitos bem complexos, vamos procurar colocar do mesmo aí. Dependendo do circuito a gente até pode trocar. Circuito de entrada aí que usa 19, se perder 0,2 volts não vai ter muito problema não. Mas um circuito de baixa tensão, que nem do V-Core, que utiliza de 1 a 1.3 volts, essa tensão tem que ser exata, pessoal. Então vamos manter aí os capacitores que tem que ter lá. Aqui a gente consegue ver aqui um medidor de ESR. Esse aqui é o que eu tenho, é bem interessante. Esse cara aqui, que além de medir capacitor, ele consegue medir também transistor, ele mede diodo, tudo que colocar ali ele mede. É um medidor multifunção. E esse medidor, eu colocando aqui o capacitor, ele vai me dar a capacitância, vai me dar o ESR do capacitor e vai me dar a tensão de perda dele. Ou seja, aqui ele está com 1,5% de perda. E aqui a gente tem uma tabelinha aqui, que a gente, tirando os capacitores, botando ali medindo, a gente consegue aí ter por base pela tensão e a capacitância. Podemos ver aqui, pessoal, que nem eu falei, ó, 1 microfarad, 25 volts, 2.1 máximo de SR, não quer dizer que tem que ter 2.1. Pode ter até 2.1. Pode ter. Mais que isso não. Menos, tá bom. Mais que isso não pode. Podemos ver aqui que 35 volts já é 2.4. Digamos que tinha um capacitor de 25 volts lá, vou colocar um de 100. Olha a diferença do ESR aqui, ó. Olha a diferença. Então essa tabelinha aqui é boa para a gente tá podendo se orientar aí, para a gente pegar, tem desconfiança do capacitor, pega, retira, bota lá, vê qual é o ESR do capacitor, e se tiver acima dessa tabela, vamos trocar o capacitor. Vamos dar continuidade aí. Aqui nós temos aqui a imagem de um circuito do notebook, que aqui a gente encontra dois tipos de emprego do capacitor cerâmica, que é o capacitor de tensão alternada, né? Ele não tem polaridade. Aqui nós temos dois tipos de emprego dele. Aqui ele está sendo empregado como filtro de frequência, ele está fazendo uma filtragem de frequência, digamos assim, ele é um filtro passa alta. Ele é um filtro passa alta. Determinadas frequências, acima daquela frequência, ele conduz direto para a Terra. Então essas frequências não passam. Essas tensões, essas frequências que vêm junto aqui com essa tensão, chega aqui, elas são filtradas e não passam as frequências. E aqui ele está sendo utilizado como capacitor de desacoplamento. Vamos entender já o que é esse capacitor de desacoplamento. Lembra que eu falei aqui que junto com a tensão de 5 volts nós temos algumas frequências? Tem alguns ruídos, umas frequências aí. Essas frequências são resultantes de chaveamento de circuito, de campo magnético, de bobinas. E a gente sempre vai ter, com esse circuito tudo, com esses circuitos todos aqui, a gente vai ter frequências induzidas dentro dessas tensões aqui. Essas frequências não são interessantes, essas frequências aqui tem que ser filtradas e vir para a Terra. Mas aqui é diferente. Aqui tem um circuito lá que é feito o acoplamento de uma frequência alta com um sinal baixo. Digamos que aqui tem uma frequência lá. O que acontece?
esse sinal vem para cá, chegou nesse capacitor. O capacitor ele age da seguinte forma: com tensão contínua, ele é um circuito aberto, então não passa. Mas com tensão alternada, ele é um circuito fechado. Ou seja, chegando aqui, ele faz o desacoplamento da tensão contínua com a tensão alternada. A tensão contínua vai barrar nele, vai ficar parada aqui e vai passar aqui o quê? Só aquela frequência que é um sinal na casa de kHz, megahertz lá que é utilizada para comunicação SATA. E essa comunicação SATA, ela precisa da tensão contínua? Não, não precisa, ela precisa só da conversação, e é um sinal de baixa tensão. Então, o que faz esse capacitor? Esse capacitor desacopla essa frequência dessa tensão CC. Aqui fica a tensão CC e por ele só passa a tensão CA, ou a tensão chaveada, né? A modulação. E esse desacoplamento é feito direto em cima do XC, que quer dizer a reatância capacitiva do capacitor, que é medida em ohms. Como ele é uma resistência interna dele, essa resistência é medida em ohms. A gente vai ter a fórmula lá para o cálculo dessa reatância capacitiva. A gente tem lá que a reatância capacitiva é 1 sobre 2 vezes π vezes a frequência vezes a capacitância. Então, se a gente for medir conforme maior a frequência, menor vai ser a reatância capacitiva dele. Ele vai deixar passar mais, menor a resistência dele. Quanto maior, se a frequência aqui for zero, tensão CC, tudo isso aqui cai para zero. Todo número multiplicado por zero é zero. E se eu dividir 1 por zero, todo número dividido por zero tende ao infinito. Então ele é um circuito aberto de resistência infinita. Beleza? Vamos lá então, vamos dar continuidade. O diodo. O diodo é o mais simples dispositivo eletrônico semicondutor existente e de ampla aplicação na eletrônica. A palavra diodo está relacionado aos 2 eletrodos presentes no dispositivo. Sua construção consiste basicamente na formação de uma junção metalúrgica, junção PN. Quando em operação, a região de depleção aumenta ou diminui, de acordo com a polarização do dispositivo. Ou seja, ocorre a variação da altura da barreira de potencial, obtendo-se um funcionamento semelhante a uma chave, ou sendo, por isso, bastante utilizado em circuitos eletrônicos. Faltou letra aqui. Vamos dar continuidade. Aqui a gente tem o diodo. O diodo, como foi visto lá, ele é formado por 2 materiais semicondutores. Um de polaridade positiva, outro de polaridade negativa, chamado de anodo e catodo. O que acontece quando a gente polariza diretamente o diodo? Aqui está a bateria, polo positivo, polo negativo. Se eu polarizar ele positivamente, onde eu tenho lacunas aqui no polo positivo, o que acontece? Como cargas de mesmo sinal se repelem, esses buracos aqui, essas lacunas, essa carga positiva tende a vir para a região de junção dele. Eles vão vir tudo para cá. E aqui, polarizando negativamente, essa carga negativa também vão vir tudo para cá, para a região de junção. Eles vindo para cá, eles vão fazer com que essa resistência interna deles diminua. Vamos imaginar
que é uma resistência, isso aqui, e essa resistência sendo menor, ele vai conduzir elétrons por ele. Ele vai começar a fazer a condução elétrica, vai começar a passar por ele uma corrente elétrica. Agora, se a gente polarizar ele reversamente, a gente vai ver aqui que se eu polarizar ele com polo negativo aqui e positivo aqui, essa carga negativa vai ser atraída por essa carga positiva aqui. Então, esses elétrons vão vir tudo para cá, essa carga negativa vai vir tudo para cá, e aqui, como tem carga negativa, a carga positiva vai ser atraída por essa carga negativa e vai vir tudo para cá. Então, essa resistência interna dele vai crescer bastante, onde vai abrir o circuito e não vai ter passagem de corrente aqui. A passagem de corrente vai ser nula. Mas o diodo ele tem uma particularidade bem interessante, que ele tem uma tensão reversa que ele conduz. Acima de tal tensão, ele começa a conduzir. E a gente vai ver depois no datasheet dele que essa tensão é relativamente alta. Não precisamos se preocupar que não vai acontecer isso no circuito. A gente vai ter lá tensões de 700, de 1000 volts nos diodos aplicados aí na eletrônica que a gente vê hoje em dia aí. Então a tensão reversa dele é bem alta. Aqui a gente consegue ver o N4001, um N4002 e aí por diante, que a gente mais encontra por aí um N4007, circuito retificador. Podemos ver que a tensão reversa dele aqui é bem alta, é 1000 volts, que nem eu falei. E aqui nós temos a tensão RMS dele, a tensão que ele trabalha. Ele pode trabalhar até 700 volts. Então, para nossa rede aí de 380, 220, 127, aí trabalha tranquilo, né? Aqui a gente tem o funcionamento do diodo como retificador, naquele mesmo esquema que a gente mostrou lá. Quando ele está polarizado diretamente, ele conduz. Quando está polarizado reversamente, não conduz. Vamos dizer que aqui a gente tem a nossa onda senoidal lá, de 220 volts. E aqui nós temos menos 220 volts. Então vamos lá. Não é bem 220, tá, pessoal? Isso aqui é só simbólico. A gente sabe que na verdade 220 é a tensão eficaz dessa onda, porque aqui em cima nós temos 311 volts de pico. É por isso que os capacitores aí da entrada das fontes são de 300 volts, quando é 127 tem 200 volts. Então, porque o pico da nossa rede lá é 311 volts, não é 220. 220 é o que o multímetro pega. O multímetro é True RMS, então ele pega direto essa tensão eficaz aí. Mas isso não vem ao caso agora. Digamos que temos aqui 220. Beleza. A gente viu que reversamente ele vai começar a conduzir só com 1000 volts. E a gente não tem 1000 volts reverso. Então, nesse semiciclo de onda aqui, onde temos 220, ele não conduz, ele vai virar um circuito aberto. Então, do lado de cá, nós não vamos ter nada. E assim que começa a ficar positiva a onda, o que acontece? Começa a ter a polarização direta do diodo, as cargas do diodo, lá, positiva e negativa, vão tudo para a região de depressão, tudo para a região de junção, e começa a fazer a condução desse semiciclo positivo. E aqui de novo não conduz, circuito aberto, e aqui circuito fechado. Então esse aqui é uma onda que a gente tem no circuito retificador de meia onda. Vamos lá? Resistor. O resistor a gente não tem muito o que falar sobre ele, porque é um circuito bem simples. A gente vai ver aqui alguns empregos dele aí, que é bem utilizado na eletrônica.
Mas vamos lá. O resistor pode ser definido como sendo um dispositivo eletrônico que tem duas funções básicas. Ora, transforma energia elétrica em energia térmica, efeito Joule, que é a famosa resistência de chuveiro, aquela resistência de níquel-cromo. Ora, limita a quantidade de corrente elétrica em um circuito, que é o que a gente está interessado em saber aí. Ou seja, oferece resistência à passagem de elétrons. O resistor também é utilizado em divisores de tensão. O divisor de tensão é uma técnica de projeto utilizada para criar uma tensão elétrica Volt, uma tensão de saída, que seja proporcional à tensão de entrada, utilizando a queda de tensão gerada pelos resistores. Vamos lá então, aqui a gente tem um circuito de entrada de um notebook. A gente pode ver que aqui nós temos dois resistores. Esses dois resistores eles estão formando um divisor de tensão. E agora nós vamos ver como é fácil calcular essa tensão de gate desse MOSFET aqui. Vamos lá então. Nós temos lá aqui a tensão de saída, que é a tensão que a gente quer saber, essa tensão aqui, ó, tensão de saída, é igual à tensão de entrada, que aqui é ACin, vamos chamar de Vin, vezes R2. R2 é o resistor que a gente quer saber, qual é a tensão que a gente vai ter nesse cara aqui, dividido por R2 mais R1. Então, esse cara aqui é R2, esse cara aqui é R1. Se a gente sabe que a gente tem 19 volts aqui na entrada, tem 19, qual é a tensão que a gente vai ter aqui para esse cara estar chaveando? Vamos calcular então. V saída é o que a gente quer saber. Tensão de entrada, 19 volts. R2, vamos voltar lá. Podemos ver aqui que é um resistor de 150K. Beleza, tá ali. R1 é um resistor de 330K. Vou converter isso aqui direto para 1000. Não precisava, como é tudo K, vocês poderiam apenas isolar esse K aqui e fazer com 150 e 330 mesmo. Mas vamos fazer o certo, né? 150K quer dizer 150 mil ohms, que é 150 kilo ohms. 330K é 330 kilo ohms ou 330 mil ohms. Vamos lá então. Tensão de saída é igual a 19 vezes 150 mil dividido por 3.300 mais 330 mil mais 150 mil. Se formos fazer esse cálculo aí na calculadora, vão dar os exatos 5.93, 5.94 volts. E realmente é essa tensão mesmo. Eu medi lá na prática e deu 6 volts no multímetro. Então, para a gente conseguir saber qual é a tensão que tem aqui, a gente pode fazer esse cálculo rápido. Pega aí, calcula rápido. Então, a gente, se nós estamos na dúvida se a tensão que tem aqui vai chavear esse MOSFET ou não vai, é só a gente saber qual é a tensão que tinha de projeto dele, né? Sendo que está utilizando um divisor de tensão feito por dois resistores. Vamos adiante. O transistor, no transistor de junção bipolar, ou TJB, né? Bipolar Junction Transistor, o controle da corrente coletor-emissor é feito injetando uma corrente na base. O efeito transistor ocorre quando a junção coletor-base é polarizada reversamente e a junção base-emissor é polarizada diretamente. Uma pequena corrente de base é suficiente para estabelecer uma corrente entre os terminais de coletor-emissor. Esta corrente será tão maior quanto maior for a corrente de base.
de acordo com o ganho que a gente tem lá no transistor chamado HFE, que é o ganho do transistor, ou seja, é a relação, o ganho que ele vai ter de corrente de coletor emissor entre a corrente de base e emissor. Esse ganho de corrente se chama HFE. No entanto, o transistor de silício só permite seu funcionamento com uma tensão de base e emissor acima de 0,7 volts e 0,3 para o germânio, que é a tensão do diodo, né? Que ele é formado por dois diodos. Vamos lá, aqui a gente tem aqui a simbologia, aqui a gente tem uma figura mostrando como funciona, como foi falado lá, que o transistor funciona como uma chave, injetando uma corrente de base e emissor, nós vamos ter uma corrente maior entre coletor e emissor. Sendo que a corrente de emissor vai ser igual à corrente de coletor mais base, porque vão juntar as duas correntes. Aqui a gente tem a polarização de um transistor NPN e aqui a gente tem a polarização de um transistor PNP. Como que a gente pode saber se esse transistor é NPN ou PNP? No transistor a gente pode ter, por regra, pro transistor, o MOSFET é diferente. A gente pode ver pela seta aqui, ó. A seta sempre vai apontar para o polo negativo, para o N. Então, depois disso, a gente sabe que não pode ser NNP, né? Tem que ser NPN. Se está apontando para cá e aqui é negativo, a base vai ser positiva e coletor negativo. Então, ele é NPN. Aqui ele está apontando para a base, então, como ele aponta para o negativo, eu sei que a base é N. Se a base é N, os outros dois têm que ser P. Então, eu tenho PNP. Como visto aqui, se ele é P aqui, a base é N, tem uma tensão menor que a tensão de emissor, e aqui eu tenho uma tensão maior que a tensão de emissor, formando essa diferença de potencial de base e emissor chamada VBE, ou a tensão de base e emissor. Aqui, injetando uma corrente de base, ele vai começar a conduzir entre coletor e emissor. Essas duas correntes vão se encontrar e eu vou ter a somatória das duas correntes aqui no emissor. Do mesmo jeito aqui. Aqui nós temos aqui o datasheet de um transistor, uma série BC. Aqui vamos ter por base aqui o 546. Esses aqui são os valores máximos, pessoal, não são os valores de trabalho, são os valores que a gente tem que ver que não pode passar disso. Ou seja, a tensão de coletor e base não pode passar dos 80 volts. A tensão de coletor emissor 65 volts e a tensão de emissor e base 6 volts. A gente vai ver a gente vai ter que olhar as seguintes coisas aqui. A gente vai ter que olhar os seguintes dados. A gente vai ter que olhar essa tensão coletor-emissor, ou seja, a gente não vai poder trabalhar com uma tensão maior que 65 volts nele, e a gente vai ter que ver a tensão máxima também de base, que a gente vai ter que a tensão de base emissor não vai poder ultrapassar os 6 volts, então vou ter que ter tensão lá menor que 6 volts. E também um dado bem importante, a corrente, né? Podemos ver que ele é de 100 mA.
então ele é um transistor bem fraco. Ele serve praticamente para estar chaveando outros circuitos aí, como MOSFET e outras coisas assim, para fazer a amplificação dessas tensões. Vamos lá então. O MOSFET. MOSFET possui normalmente 3 terminais, porta, fonte e dreno. Há dois tipos essenciais, o de canal N e o canal P, e se diferenciam basicamente pela polarização. A corrente a ser fornecida para um circuito que circulará entre o terminal fonte e dreno do FET é controlada pela tensão aplicada no terminal porta. Esse último possui uma separação dielétrica dos dois, gerando, portanto, uma corrente quase nula no gate e um campo elétrico que influencia no dreno e na fonte. Ou seja, a gente viu que o transistor precisa de uma corrente, ele tem que ter uma corrente aqui circulando entre a base e o emissor para ter uma corrente de coletor e emissor. O MOSFET, como ele tem a porta dele, o gate, isolado, a gente não tem uma corrente aqui, a gente vai ter praticamente uma corrente nula. A gente vai ter que aplicar uma tensão de porta para que a gente comece a ter condução entre coletor e emissor. Essa tensão que a gente vai ter aqui, coletor emissor não, é fonte dreno. A gente vai ter aqui uma tensão chamada de tensão VGS, ou a tensão de gate source. Essa tensão que gera o campo magnético, tanto é que ele é chamado de transistor de efeito e campo, vai criar um campo magnético que vai fazer com que essa porta, esse canal aqui, esse canal se construa ou se deplexione. Nós vamos ver agora os dois tipos de MOSFET, o de deplexão e o de enriquecimento, e como se forma esse canal aqui. Aqui nós temos de depressão, MOSFET de depressão. O MOSFET de depressão, ele já tem o canal pronto já entre os dois terminais. Podemos ver aqui os terminais deles, e nós já temos um canal pronto aqui. Esse canal já está feito. Então, se eu tenho uma tensão positiva, no dreno e a tensão de source e gate, a diferença de potencial entre as duas der zero, eu já tenho corrente circulando Ao contrário do enriquecimento, eu não tenho, mas aqui eu já tenho corrente circulando com a tensão VGS igual a zero. Nós podemos ver aqui que as rampas aqui, onde corrente VGS igual a zero, nós já temos corrente já circulando. VGS igual a 1, nós já temos corrente máxima aqui praticamente para esse tipo de MOSFET. E para fazer ele fechar, a gente tem que começar a aplicar uma tensão mais negativa no VGS. Podemos ver que ele é de canal N, nós temos elétrons, temos material tipo N aqui, um semicondutor tipo N. Aqui, se a gente aplicar a tensão negativa aqui, o que acontece? Ele começa a ter a depressão, ele começa a deplexionar esses elétrons, fazendo com que haja um estrangulamento do canal, até fechar de vez. Dessa forma, a gente não vai mais ter condução no MOSFET. Então é assim que funcionam os MOSFET de depressão. E aqui nós temos os MOSFET de enriquecimento. Os MOSFET de enriquecimento, eles são diferentes, eles não têm o canal formado, podemos ver que não tem o canal aqui. Como que funciona ele?
Aqui nós temos o substrato, que é material tipo N. Quando a gente aplica uma tensão positiva no gate, podemos ver que aqui também os dois terminais são também material tipo P. Quando a gente aplica uma tensão positiva, a gente começa a fazer com que esse substrato venha saindo daqui e esse material tipo P começa a ser atraído por esse material tipo N aqui. Tensão negativa, desculpa pessoal, me confundi aqui. Ele é material tipo P. Então, se a gente tem a tensão VGS igual, ou seja, aqui a gente tem tensão positiva no source e tensão positiva no gate, a gente não tem condução. Lembramos que lá no tipo de depressão a gente tinha condução. E no tipo de enriquecimento a gente não tem condução. A gente vai ter condução quando? Quando a gente vai ter uma diferença de potencial aqui entre o source e o gate. Se a gente começar a aplicar uma tensão negativa aqui no gate, esse material tipo P começa a ser atraído pela tensão negativa e começa a fazer o enriquecimento desse canal e começa a formar o canal. E assim tem condução entre os terminais. Se ele é tipo P, a gente vai ter que ter uma tensão negativa, uma tensão menor no gate. Esse aqui é o tipo de MOSFET que a gente mais vai encontrar nas placas aí, que é o MOSFET de enriquecimento, onde se a gente tem o MOSFET do tipo P, no gate a tensão tem que ser menor de source, sempre vamos ter por base o source. A gente vai ter que ter uma tensão de gate menor que a de source. Se a gente tiver um MOSFET tipo N, de canal N, a gente vai ter que ter uma tensão de gate maior que a de source. E assim sucessivamente. Aqui nós temos aqui a simbologia dos MOSFET. Podemos ver aqui que na simbologia do MOSFET de depressão a gente consegue ver o canal feito já aqui, ó. E no de enriquecimento a gente não tem o canal. Podemos ver, ó, aqui ele precisa ter um enriquecimento desse material para formar o canal. Então, na simbologia a gente não vai ver esse canal. E assim a gente consegue diferenciar um do outro na simbologia. Podemos ver que também o MOSFET ele é diferente do transistor. Por que ele é diferente? O transistor, a seta sempre aponta para o material tipo N. No MOSFET, a seta sempre aponta para o material tipo P. Aqui, como a seta está apontando para dentro, então nós temos aqui tipo P e o canal dele vai ser N. Ele é um MOSFET de canal N. Aqui está apontando para fora, então ele está apontando para o material tipo P, então eu vou ter P aqui, N aqui e P aqui. Então ele é um de canal tipo P. Então eu vou ter que ter uma tensão maior no source e menor no gate. E aqui eu vou ter que ter uma tensão maior no gate e menor no source. Do mesmo jeito funciona para esse MOSFET aqui. Aqui alguns parâmetros que a gente tem que verificar nos datasheets quando for fazer uma troca de MOSFET aí. Esses são os valores máximos aí para substituição dos MOSFETs. Podemos ver que tem outras folhas de dados ainda do MOSFET com valores de trabalho, tanto quanto a rampa, aquela rampa lá que eu mostrei, também tem no datasheet, a partir de que tensão, quanto de carga, quanto de tensão ele está chaveando. Então vamos lá. Nós temos que sempre olhar a tensão de dreno e source máxima para não exceder, a tensão VGS máxima, podemos ver aqui que é mais ou menos 20 volts. Não quer dizer que é mais ou menos 20 volts, que pode ser 21 ou 19, quer dizer que é de menos 20 volts, a mais 20 volts.
Por isso que é mais ou menos 20 volts, pessoal. E aqui nós podemos ver a corrente dele. Fato bem interessante. Aqui nós temos uma corrente a temperatura de 25 graus e uma corrente a temperatura de 100. Vamos verificar que a gente vai ter que trabalhar acima de 25, né? A placa não trabalha só a 25 graus, ela trabalha com a temperatura bem alta. Então a gente vai ter que sempre verificar essa corrente aqui, ó. Vamos prosseguir então. Bobinas e indutor. O indutor, também chamado por bobina ou choque, é o elemento usado em circuitos elétricos, eletrônicos e digitais, com a função de acumular energia através de campo magnético. Também serve para impedir variações na corrente elétrica. Os indutores são usados para formar transformador, além de ser extensamente utilizados como filtro passa-baixa. Uma bobina não tem muito o que falar, vou falar um pouco agora. Depois no PWM eu vou mostrar umas imagens aí de como funciona a bobina, mas vamos dar continuidade com PWM. Modulação por largura de pulso de um sinal envolve a modulação de sua razão cíclica ou duty cycle, que mais falo aí nos fóruns da vida é o chamado duty cycle, que é o ciclo de trabalho. Essa modulação serve para quê? Para transportar qualquer informação sobre um canal de comunicação. Podemos ver que a gente tem essa modulação lá na EEPROM, na Flash ROM lá da BIOS. Nós temos essa modulação também para poder transportar a informação até a EEPROM por modulação de pulso ou controlar o valor de alimentação entregue à carga. Reguladores de tensão por PWM, pelo chaveamento da tensão na carga com uma razão cíclica apropriada, a saída se aproxima do nível de tensão desejado. Ou seja, o PWM é muito utilizado nos reguladores de tensão aí, que a gente encontra bastante nas placas aí. O ripo da tensão chaveada normalmente é filtrado com um indutor e um capacitor. Beleza, vamos passar adiante para mostrar aí como funciona o PWM. Aqui nós temos um ciclo de trabalho. Daqui até aqui é um ciclo de trabalho. A gente tem que sempre ver assim, ó, do momento que sobe até o momento que sobe de novo. É um ciclo de trabalho. Então daqui até aqui nós não sobe nenhuma vez, então o duty cycle é zero, nós temos 0% de ciclo de trabalho. A porcentagem do ciclo de trabalho é contada pelo tempo que ela fica ativa, pelo tempo que ela está ativa num ciclo inteiro. Ou seja, aqui nós temos 25% de duty cycle, nós temos 25% desse ciclo inteiro, nós temos 25% de trabalho ativo. Podemos ver aqui, o resto aqui é 25%. E aqui nós temos 75% de ciclo negativo. Então aqui formando 100% do ciclo. Se a gente tem 5 volts, para a gente fazer um cálculo de maneira bem grosseira aí, se a gente tem 5 volts de pico e a gente quer entregar uma tensão lá de 1,25, a gente vai utilizar 25% do ciclo de trabalho, porque se a gente calcular 25% de 5 volts, vai dar 1,25 volts. Aqui nós temos, num ciclo de trabalho, num ciclo inteiro, nós temos 50% do tempo em ciclo de trabalho ativo, e nós temos aqui 50% do tempo de ciclo de trabalho inativo. Então aqui nós temos 50% de duty cycle, e com esse 50% nós vamos ter na carga lá 2,5 volts. Aqui com 70%
75%, 75% de trabalho ativo, 25% de trabalho inativo, nós vamos ter lá 3,75. E 100% é 5 volts. Então aqui a gente consegue ver de maneira grosseira como que a gente tem as tensões reguladas se baseando num ciclo de trabalho ativo. Mas logicamente que a gente não vai ter essa tensão e não vai ter só medindo esse cara aqui, a gente não vai conseguir regular uma tensão específica, por isso que a gente tem aí os CI de PWM mais complexos, que tem feedback e tudo. Isso a gente não vai estar vendo agora, porque são bem complexos e precisaria de uma aula só para ele. Aqui, como eu falei, a gente consegue ver aí a bobina. Eu deixei esse slide para depois para mostrar para vocês um regulador de tensão completo utilizando o transistor. Seria aqui, bom, seria um MOSFET, né? A gente está usando uma bobina e um capacitor. E agora, para que esse diodo? Para que eu vou botar um diodo aqui, polarizado reversamente? Vamos lá então. Vamos imaginar que a gente tem aqui um PWM. Nós temos aqui uma modulação entrando e essa modulação vai começar a chavear esse transistor. E aqui a gente vai ter esse PWM nessa bobina. Tendo esse PWM nessa bobina, o que vai acontecer? Quando essa tensão está no pico positivo, essa bobina começa a carregar automaticamente com campo magnético. Ela começa a criar um campo magnético e ela começa a carregar. A gente não vai ter essa tensão aqui instantaneamente, ela começa a carregar numa curva ascendente. A gente vai ver mais ou menos isso aqui, ó. Ela começa a carregar. Assim que ela carregou, o que acontece? Aqui eu tenho o ciclo negativo. Então esse campo magnético, como a gente sabe que todo condutor num campo magnético, ele cria uma corrente. E essa corrente vai criar uma tensão. Mas toda corrente criada por um campo magnético, ela se opõe à corrente que a originou. Então se a gente tem aqui positivo e negativo, ela vai inverter a polaridade. Aqui vai ser positivo e aqui negativo. E se ela inverter essa polaridade, a corrente não tem para onde ir, porque o capacitor vai estar carregado reversamente e a gente vai ter uma queda brusca de tensão aqui. Então, para que essa tensão faça uma queda descendente, é utilizado esse diodo. Esse diodo vai garantir que essa corrente flua mesmo depois que não tiver tensão aqui. Então a gente vai começar a ter uma queda de tensão. E assim sucessivamente. Subiu de novo. Na hora que não chaveia, está negativo, a gente vem e desce. Então a gente vai suavizar, vai amortecer esse PWM aqui. Esse PWM vai entrar. Como essas bobinas não vai sair bem assim, a gente vai ver que lá na saída de uma bobina, de um circuito regulador de tensão numa placa-mãe, ela vai ficar praticamente assim, bem quase contínua mesmo. Aí, para ajudar na filtragem disso aqui, a gente bota o capacitor. Ligou o capacitor, saiu contínua. Então aqui a gente tem um método de regulagem de tensão por PWM utilizando uma filtragem indutiva e capacitiva. Vamos lá, aqui a gente lembra do diodo que eu tinha falado antes. Pois é, nos circuitos mais atuais eles não utilizam o diodo. O que eles utilizam? Quando
o MOSFET de alta não chaveia, eles fazem o chaveamento do MOSFET de baixa para jogar para a terra e para induzir essa corrente no circuito. Então a corrente continuará circulando no circuito. Então aqui a gente tem lá as formas de onda que a gente viu. A gente vai ter no MOSFET L1, que é o MOSFET ligado a 12 volts, que é o MOSFET de alta. Nós vamos ter esse chaveamento aqui. Quando ele não está chaveando, ele está em nível lógico baixo, a gente tem o chaveamento aqui do MOSFET I3. Podemos ver aqui, ó, quando um chaveia e o outro não chaveia. Se os dois chavear na mesma hora, a gente vai ter passagem direto para a terra. A gente não pode chavear os dois na mesma hora. Quando um chaveia, o outro não chaveia. E esse cara aqui faz a regulagem desse chaveamento aí. Então, a gente vai ter a corrente de saída lá, assim como eu expliquei, como eu tinha mostrado para vocês. Logo depois passa pelo capacitor e vamos ter essa tensão aqui. E assim funciona o PWM das placas-mãe aí em geral. Vamos dar continuidade aí. Aqui nós podemos ver um outro modelo aqui utilizando fases. Aqui nós temos o controlador de PWM, que sai o PWM, vai para o driver. O driver vai chavear com o gate MOSFET de alta e L-gate MOSFET de baixa. E aqui nós temos o feedback da tensão, o controlador de PWM saber se a tensão que está saindo tá boa ou não. E esse cara aqui é o cara que vai fazer a monitoração do nó dos MOSFET de alta e baixa, porque eles continuam chaveando nessas proporções aqui. Vamos dar continuidade. Vamos falar agora sobre gerenciamento de energia. Vamos lá, quando a gente fala em gerenciamento de energia, nós temos aí alguns tópicos para ver que a gente encontra na placa-mãe, mas muitas pessoas aí não se atêm a isso, mas elas são muito importantes aí para diagnosticar algum defeito na placa-mãe, onde a gente tem o estado pronto, o estado ativo do computador funcionando. Nós temos o estado standby. O estado standby ele está alimentado, mas não está pronto, não está ativo. O modo suspenso. O modo suspenso aí é aquele modo que a gente praticamente corta todo o consumo de energia do computador, mas mantém uma alimentação para quando ele retornar, ele volte ainda de onde parou. O modo hibernação e o modo desligado, sem energia nenhuma. Vamos lá agora falar em isso da maneira que a gente encontra nas placas. Vamos falar do estado S5. Estado S5 é o estado fora de vida. O computador está em modo de espera para que o consumo seja feito. O computador está de espera para que o consumo seja muito baixo, quase zero. Você vai precisar partir do zero, ou seja, quando a gente ligar o computador do estado S5, o computador vai partir do zero. Ele vai começar a iniciar todo o sistema operacional, vai começar a fazer o carregamento da RAM, vai começar a fazer todo o esquema para partir do zero. O modo S4, nem a memória recebe energia quando o computador acorda. O estado prévio é recuperação. É recuperado através de informações armazenadas no disco rígido, conhecido como hibernar no Windows ou suspender para disco em outros sistemas operacionais. Esse é o famoso modo hibernar aí, não muito utilizado hoje nos computadores aí, mas poucos utilizam o modo hibernar. Geralmente o pessoal deixa modo de suspensão mesmo, mas existe esse modo aí.
Agora tem aqui o modo S3. A memória RAM continua recebendo energia, mas não a CPU e nem o cache. Quando o sistema acorda, as informações armazenadas na memória é utilizada para restabelecer o estado prévio, o índice chamado de modo de espera, em outras situações de suspender para a RAM. Ou seja, o computador está apagado, está em modo de economia, onde o processador não tem tensão, não recebe tensão nenhuma, mas a memória RAM ela continua recebendo energia, ela continua recebendo tensão. Por quê? Porque todos os seus dados estão ainda armazenados lá. Se você estava com a internet aberta, quando você voltar do modo de suspensão, ele vai continuar do mesmo jeito, com a internet aberta na página que você parou. Esse aqui é um dos modos mais encontrados aí em notebooks, quando o pessoal pega, deixa ele em suspensão, desliga, quando vai ligar de novo, ele volta a fazer o logo e continua de onde parou. Tem dois modos aí que não são muito comuns, que é o S2, semelhante ao S1, mas o CPU é perdido, e o sistema operacional é responsável por restabelecer o contexto quando a máquina acorda, pouco comum. S1, baixa conservação de energia sem perda do contexto, em que a unidade central de processamento CPU está trabalhando, pouco comum também. Não é um estado de gerenciamento de energia, né? CPU está trabalhando para não fazer nada, para deixar o computador parado, então não está economizando energia. E o estado S0. Estado S0, nós temos aí o chamado estado de trabalho normal. É o estado normal do computador, quando ele é ligado, o dispositivo que não são usados podem poupar energia, entrando em estado de baixa energia. Vamos dar continuidade. Aqui a gente tem aí uma planilha dos estados de energia do notebook. Nós podemos ver aqui que no estado S5 plugamos lá a fonte no notebook. O que nós vamos fazer? Imediatamente a gente vai ter S5. Então, o que a gente vai ter que medir no computador? Só o que está ligado em S5. A gente não vai ter as outras tensões. Não adianta querer medir as outras tensões que nós não vamos ter. Nós vamos ter só o que está ligado em S5. Quais são as tensões que estão ligadas? São as tensões Allens. As tensões Allens vão estar ligadas em S5. Podemos ver que S4 aqui também não altera nada, fica só as tensões Allens também. Assim que ele acorda do estado S4, ele entra no estado S3. Podemos ver lá que o estado S3 era suspender para a RAM. Então vamos ter que ter algumas tensões a mais aí. E a tensão de RAM também, né? Então, nós vamos ter lá a tensão 1,5 VS1 mais 5 VS1, as tensões Allens que nós vamos continuar tendo ainda, e as tensões VS, as tensões secundárias. E o estado S0, todas essas tensões nós vamos encontrar. Esse é o fim da aula, pessoal. Tenho mais um negócio para mostrar para vocês aqui. Seria sobre as bobinas lá que eu estava mostrando. Como funciona, o circuito está fechado. Nós temos o sentido de corrente, positivo e negativo. Nós temos uma corrente fluindo no circuito ainda. Nós temos a corrente fluindo. Quando a gente abre o circuito, o diodo entra em ação, fazendo com que o circuito, o diodo ligado ao terra, fazendo com que um circuito, podemos ver que mudou a polarização da bobina e a corrente continua circuindo, a corrente continua ainda circulando pela carga, mas pelo diodo, em vez da chave, até a bobina descarregar. Vamos lá.
Aqui nós temos também uma outra placa da Quanta. Essa aqui é a placa, se eu não me engano, do G42. Bom, mas vamos lá. Aqui, se a gente pegou um computador que não liga, pegamos um computador que não liga, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos lá conectar, vamos conectar os 19 volts, o AC adapter ali. Conectando os 19 volts, a gente vai ter as tensões de estado S5. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos ter que medir todas as tensões. Será que vamos ter as tensões? Vamos ver então. Vamos pegar aqui, VIN é para ter, vamos lá, vamos medir, tem 19 volts, beleza, tem VIN. Mais 3 VPCU. Pode ver que ela também está ativa em estado S5. Então, a gente vai ter que ter essa tensão aqui também. Mais 3 VS5, mais 5 VPCU e mais 1.1 VS5. E a VBAT também. Essas são as tensões que nós vamos ter que encontrar. O que, que nós vamos fazer? Vamos pegar, vamos aproveitar os recursos do Adobe Reader. Vamos colocar lá, digamos, mais 1.1 VS5. E vamos procurar. Aqui encontramos um. Aqui nós encontramos, nessa bobina L43, essa tensão de 1.1 VS5. Então nós vamos lá na placa, vamos medir o L43 e ver se tem essa tensão. Plugou ele, essas tensões tem que ter. Temos todas as tensões. O que, que nós vamos fazer? Vamos começar a medir as tensões S3, S4 e assim por diante. Até que ligou, mas não está dando imagem. Vamos medir todas essas tensões aqui de S0 e ver os clocks. Mas o mais importante é o pessoal saber como encontrar essas tensões pelo estado de energia do computador. Todos os esquemas têm isso aqui. Os estados de gerenciamento de energia do computador e as tensões que estão ativas nesses estados. Então, se nós estamos cientes que plugando o adaptador AC a gente vai ter S5, então vamos medir todas as tensões. E assim nós vamos encontrar lá o causador do defeito, o que não está deixando ligar a placa. Beleza, pessoal? Seria só isso. Obrigado aí a todos que estão acompanhando aí e até a próxima.